Olá! Hoje nós vamos fazer a demonstração de como fazer a leitura de entradas digitais no microcontrolador PIC, mais especificamente no PIC16F628A. Vamos lá! Nós deixamos preparados aqui um circuito no Proteus, um circuitinho fácil de montar, que tem 4 componentes, tá? É o PIC16F628A, resistores, LEDs, LED-RED, né, que é o LED ativo, e os botões, buttons, ok? Só isso. Então sugiro que nesse momento você dê uma pausa no vídeo para que você possa montar esse circuito aí. Os componentes estão aqui na lateral, ok? O funcionamento desse circuito é simples. Eu tenho os LEDs conectados todos no porte B do microcontrolador e ao pressionar o botão B+, que está no pino A0, eu quero que comece a contar e acender esses LEDs no formato binário, tá? Quando pressionar o botão menos, eu quero que eles comecem a decrementar, também no formato binário. Então, este soma, esse subtrai a indicação em binário aqui, ó. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá agora fazer a programação para esta aplicação. Abrindo o MPLAB, vamos no assistente Project, Project Wizard, clique em avançar, selecione o microcontrolador que você vai trabalhar, no nosso caso PIC16F628A, clique em avançar. Nessa janela, seleciona o CCS, compilador da CCS. Caso o seu compilador não esteja selecionado, clique aqui em Browse e vai até a pasta C2 pontos, arquivos de programa x86, pasta PIC-C. Dentro da pasta PIC-C existe o arquivo CCSC. Só dá 2 cliques nele, ok? Clique em avançar. Agora, neste passo, no passo 3, clique aqui em Browse e direcione para a área de trabalho ou local de sua preferência. Crie uma pasta. Sempre é bom criar uma pasta para que não fiquem os seus arquivos todos desorganizados, tá? Então, vou chamar aqui de contador binário, vou abrir a pasta, vou dar um nome projeto, contabin, tudo junto, tá? Contabin, e vou salvar. Pronto, clique em avançar. Nessa tela ele pergunta se você quer adicionar algum arquivo pronto, não vamos adicionar nenhum arquivo pronto, avançar novamente e concluir. Pronto, nosso projeto já está criado, agora eu vou adicionar os arquivos. Vou clicar aqui na página em branco, New File, vou digitar qualquer coisa, só para habilitar aqui o botão de salvar. Vou clicar em salvar. Vamos direcionar até a pasta que nós criamos. Eu criei uma pasta lá na área de trabalho, chamada contador binário. Vou abrir a pasta e aqui eu vou dar um nome para o meu arquivo. Esse arquivo é o principal, então eu vou chamar de main. Tá? Agora o mais importante, muda a extensão do arquivo, importante, muda a extensão do arquivo para C Source Files, ok? E clique em salvar. Como último passo, clica com o botão direito na pastinha aqui, ó, Source Files, e clique em Add Files. Pronto, vai abrir essa nova janela, você adiciona o arquivo que você acabou de criar, chamado main. Pronto, está adicionado aqui no seu projeto, basta que você agora crie o código. Vamos lá? Então, para quem não está familiarizado ainda com as estruturas básicas da programação, no vídeo anterior nós explicamos passo a passo, em detalhes, cada uma dessas diretivas. Então, vamos lá. A princípio, include o PIC que nós vamos trabalhar, é o 16F628A.H, depois os fusíveis, né? Fuses, XT, que é modo de média frequência, com oscilador externo, no Watchdog Timer, sem o Watchdog Timer para não resetar, no LVP. No LVP para que eu possa utilizar o pino RB4. Eu vejo em muitos fóruns aí o pessoal reclamando, o pino RB4 não funciona, o Proteus tem um bug, não é nada disso, tá? O microcontrolador vem com o modo de gravação em baixa tensão habilitado, que é no pino RB4, então você não consegue utilizá-lo como I/O. Para isso, então, desabilite essa função, utilizando essa diretiva, no LVP. Aí o seu pino RB4 vai funcionar naturalmente, ok? Use delay, vamos usar um delay com clock em, aqui em cima eu falei que era média frequência, então aqui eu tenho que colocar um valor em média frequência, igual a 4 MHz, 4 MHz, ok? Vamos criar a função principal, void main, e dentro dessa função principal, vamos colocar o nosso loop infinito, while true, para que o código não acabe nunca, fique constantemente rodando. Bom, está aqui a estrutura principal do nosso programa. Eu quero que ela seja executada quando? Quando eu pressionar o botão de mais ou o botão de menos. Repara o seguinte, o botão de mais e o botão de menos estão conectados no pino A0 e no pino A1, não é isso? Então lá no código eu vou ficar verificando se o pino A0 foi pressionado ou se o pino A1 foi pressionado, tá certo? Então vamos voltar lá. Como é que eu faço isso? Assim, ó, if, para nós na tradução literal é um se o quê?
Se uma entrada, então se input, qual a entrada? Do pino a 0, tá? Se a entrada do pino a 0 for o quê? For pressionado. Sim, mas pressionado vai gerar que nível lógico? Alto ou baixo? Não sei, eu tenho que olhar lá no esquema elétrico. Então, analisando no esquema elétrico, vamos prestar atenção aqui, ó. Quando você pressiona o botão, o GND sobe, que é nível baixo, e chega aqui no pino a 0. Mesma coisa para o pino a 1, né? Quando você pressiona esse botão, o GND sobe e chega aqui, ó. Quando você solta o botão, o positivo desce aqui pelo resistor e chega lá. Então, naturalmente, sem que você pressione o botão, você tem nível alto aqui, ó. Esse nível alto vem através desse resistor, que nós chamamos de pull-up, que é o resistor que garante nível alto na linha. Quando eu pressiono o botão, o 0 sobe, né? O GND sobe e aí eu tenho, então, 0 volts aqui na linha. Então, eu quero verificar o quê? Quando chega nível alto ou quando chega nível baixo? Eu quero verificar quando chega nível baixo, que é quando você pressiona o botão. Toda vez que o botão for pressionado, chegou nível baixo. Logo, se você ficar olhando esses pinos, quando chegar um 0 aqui, significa o quê? Que o botão foi pressionado, certo? Então vamos lá no código, voltando, ó. Se a entrada do pino a 0 for o quê? 0, né? E como nós escrevemos isso? Assim, ó, uma exclamação antes da entrada, tá? Isso indica para nós, você faz a leitura desse jeito, ó. Se a entrada do pino a 0 é 0, é negada, é invertida, tá certo? Poxa, professor, e se eu quisesse verificar se esse pino é 1? Assim. Se a entrada do pino a 0... Cadê? Não tem mais informação nenhuma? Não. Então, você está perguntando se é 1. Se a entrada do pino a 0 é 1. Tá ok? Se a entrada do pino a 0 for 0, você coloca esse cara aqui, ó. Tá? Também existe aquela outra forma. Você pode fazer assim, né? Igual a 1 ou igual a 0. Mas isso não é muito utilizado, tá? Dificilmente você vai encontrar isso em códigos um pouquinho mais elaborados. Então, é interessante que você use uma sintaxe mais usual, que é essa aqui, ó. Se a entrada do pino a 0 for 0. Beleza? Então, nós temos aqui a chave de abertura desse if, a chave de fechamento desse if, certo? Tá, e se não for? E se não for? Então, vamos continuar. Aí a gente entra com um else. Se não, né? O else para nós na tradução é se não. Se não, se... Só que agora do pino A1, não é isso? Vamos voltar lá no esquema. Olha lá, o outro pino é o A1, né? Ó, o outro botão está no A1. Então, se a entrada do pino A0 for 0, ele vai entrar aqui dentro e vai fazer o que a gente vai digitar aqui, ó, tá? Se não, ou seja, se não for esse botão pressionado, ele vai verificar isso aqui, ó, se a entrada do pino A1 é 0, tá? Então, vamos abrir uma chave para ele também e vamos fechar uma chave para ele aqui dentro. E aí aqui nós vamos digitar o que nós queremos que ele faça caso seja o pino A1, beleza? Então, ótimo. Voltando para o esquema elétrico, quando eu pressionar o botão mais, eu quero que ele some. Quando eu pressionar o botão menos, eu quero que ele subtraia. Soma e subtraia um valor. E este valor deve ser exibido aqui, ó, nos LEDs, tá certo? Então, vamos lá. No código, como é que eu somo e subtraio um valor? A soma e a subtração precisam estar dentro de alguém, né? Precisam estar em algum lugar. Então, para isso, eu vou criar uma variável aqui, ó, antes do main. Uma variável que guarde números do tipo inteiro. Então, int e o nome da variável. Eu vou chamar a variável de dado. Tá? Int dado. Inicialmente ela vale 0. Int dado igual a 0, ponto e vírgula. Ok? Então, eu disse que eu vou ter um espacinho de memória que se chama dado, que tem 0 inicialmente nela e que pode guardar números inteiros. Então, vamos lá. Eu posso até escrever aqui do lado, ó, que ele é o botão mais. Para escrever comentário, você põe barra, assim, invertida, e pode escrever, ó, botão mais. O A1 é o nosso botão menos, né? Então, vou deixar aqui para nós não esquecermos. Botão menos. Então, toda vez que eu pressionar o A0 é o botão mais. Já que é o botão mais, a variável dado, ela vai receber um valor, né? Vai receber 1, não é isso? Então, dado é igual ao valor da dado mais 1, tá certo? O que eu estou fazendo? Dado era 0, não é isso? Quando você pressionar o botão, ele vai pegar a variável que valia 0 e vai dizer que ela é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, a variável dado passa a ser 1. Se você pressionar o botão de novo, a variável dado que era 1 passa a ser 1 é igual a 1 mais 1. Passou a ser 2. Se pressionar o botão de novo, a variável que era 2 é igual a ela mesma, que é 2, mais 1. Passa a ser 3. E assim sucessivamente. Tá ok?
Mas uma forma mais clara de se escrever isso é assim, ó, dado mais mais, ok? Eu vou botar até um comentário aqui, ó, dado mais mais é a mesma coisa que dado é igual a dado mais 1, só que é uma forma clássica de escrita, tá ok? Vou fazer a mesma coisa agora para o botão A1, só que agora é dado menos menos, que é a mesma coisa que dado igual a dado menos 1, só que é uma forma mais clássica de escrita, ok? Bom, existe só um problema aqui. Quando você pressiona o botão, tanto faz o botão de mais ou o botão de menos, existe uma coisa chamada bounce, é um repique da chave. Todas as chaves eletromecânicas têm um pequeno ruído no instante que nós pressionamos. E esse ruído vai fazer com que o microcontrolador entenda que você fez múltiplos pressionamentos simultaneamente. E não é verdade. Então, para resolver esse problema, existem algumas formas, né, algumas tratativas disso. Eu vou mostrar uma tratativa a mais simples de todas. Ou seja, o que nós vamos fazer? Toda vez que o botão for pressionado, ao invés de eu já sair somando, eu vou dar um delay, ou seja, eu vou aguardar um pouco. O botão foi pressionado? Aguarda um pouco. Para quê? Espera passar o ruído, espera passar essa sujeira, esse repique, e depois você soma. Tá certo? Quanto tempo isso? Vai variar de computador para computador, porque isso é uma simulação. Mas no meu aqui eu encontrei 300 milissegundos, é um valor bem suficiente, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse de baixo, ó. 300 milissegundos. Na prática, isso também é preciso, mas não com esses valores todos, né? Na prática, a gente utiliza outras formas, tá? Mas se você quiser usar o delay, também funciona, mas com valores mais baixos. É que aqui para simulação eu achei adequado esse valor de 300 milissegundos, tá? Então, vou somar as variáveis dado mais aqui ou subtrair em dado menos menos, tá certo? Perfeito, ó. Nosso código já está montadinho. O que está faltando, hein? Vamos lá no esquema elétrico. Pressionei o botão aqui, eu somo, pressionei o botão aqui, eu decremento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego essa variável que está recebendo o valor mais ou o valor menos e tenho que jogar o valor dela aqui, ó, nesses LEDs. Tá certo? E onde esses LEDs estão? Eles estão ligados aqui, ó, no porte B, ó, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Então, basta que eu pegue a variável e jogue ela inteirinha aqui, ó, no porte todinho, no porte B inteirinho. Para fazer isso, vamos lá. Então, o que nós fazemos? Vamos vir aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Saída, output, da onde? Do porte B inteirinho. Então, output B, saída do porte B inteirinho. Você quer jogar o que nela? A variável dado. Então, bem simples, né? Vamos entender esse código, então. Aqui está a função principal, void main. Ele entra na função principal e cai dentro de um loop infinito. Para que esse loop infinito? Para garantir que isso aqui nunca se acabe. Ele vai executar, quando chegar aqui ele volta de novo, ele pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo. E não sai daqui nunca, tá? Que pergunta ele faz? Primeiro, ele verifica se o botão foi pressionado. Se o botão não foi pressionado, o botão que está ligado no A0, ele desce aqui e pergunta, e o botão do A1 foi pressionado? Também não. Aí ele desce aqui e faz isso aqui, ó. Saída do porte B vai receber dado. Quanto vale dado inicialmente? Olha, nós criamos dado como 0. Então ele vai colocar 0 no porte B. Todos os LEDs vão estar apagados, ele vai colocar 0 em todos. Aí ele vai voltar para cá e vai perguntar, e aí, já pressionou o pino A0? Ainda não. E o pino A1? Também não. Então continua 0 no porte B. Em um determinado momento, quando ele voltar aqui, você vai ter pressionado, por exemplo, o botão mais. Pressionou o botão mais? Pressionou. Aí ele espera passar o repique da chave e soma a variável dado. Somou a variável dado? Somou. Quando ele descer aqui embaixo, agora ele vai escrever no porte B o valor de dado, que não é mais 0, passou a ser 1 porque você pressionou o botão. Pressionou o botão de novo, dado soma mais 1, vai ser para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5 e assim sucessivamente. Cada vez que ele descer aqui, ele atualiza o porte B com o valor da variável dado. Tá certo? Vamos ver se isso funciona? Vamos clicar aqui no botão de compilar. E olha, ele aparece para nós aqui, ó, sucesso. Tá ok? Vamos lá agora no Proteus. Tá? Vamos dar 2 cliques aqui no Proteus. Você tem que garantir que aqui ele esteja em 4 MHz, tá? Velocidade do processador. Por que 4 MHz? Olha, vou voltar no código. Porque lá no código nós informamos que a frequência é em 4 MHz. Tá? Então, além de você determinar que aqui está em 4 MHz, você tem que clicar aqui na pastinha amarela e buscar o seu código. Eu criei lá na área de trabalho uma pastinha chamada contador binário e dentro você vai encontrar o arquivo, no meu caso main.cof.
É essa extensão que você vai procurar, tá ok? Para simulação no Proteus. Vamos dar 2 cliques e clique em OK. Vamos ver se funciona? Vou dar play aqui. Tá rolando, ó, tá todo mundo apagado, que é a primeira coisa que ele tinha que fazer. Vou clicar no botão mais, cliquei, olha lá, o LED acendeu. Ó. Vou clicar de novo, foi para 2 em binário, contagem em binária. Vou clicar de novo, ele tem que acender o 2 e o 1, né, para fazer o 3 em binário. É isso mesmo. Ó. Agora vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Vamos ver se ele está voltando. Está marcado 10 aqui em binário, né? 1, 0, 1, 0. Vamos clicar aqui, ó. Olha lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, certinho. Agora eu vou clicar aqui novamente para ele ir somando, ó. 5, 8, tá vendo? Funciona perfeitamente. Então, essa aula pretendeu demonstrar para vocês como vocês fazem a leitura de entradas digitais. Aqui no caso nós estamos fazendo a leitura de 2 entradas, que estão conectadas no pino A0 e A1, como vocês armazenam um valor em variável e jogam essa variável inteira no porte, tá certo? Aqui no Proteus funcionando perfeitamente, vamos retornar lá para o código e a nossa estrutura do código está bem simples, ó, só isso aqui, tá? Cabeçalho inicial, a variável que vai armazenar os valores, função principal, loop infinito, teste de uma entrada, teste da segunda entrada. Se tivesse outra entrada, else, if, input, pin A2, A3, A4, enfim. Você ia botar as outras entradas e no final jogando a variável para o porte B. Tá ok? Espero que tenha ajudado. Até logo. Um abraço.